Boa noite, dando continuidade ao conceito de psicologia como ciência, vou passar para vocês algumas regrinhas de ouro que vai ser bastante válida para a gente compreender as características da ciência aplicada à psicologia ou a qualquer outra disciplina e área de atuação. As conclusões da ciência são baseadas em evidência, ou seja, a evidência não é opinião. Quando a gente fala em opinião, é achismo, e achismo é senso comum. Lembra que a gente falou da psicologia do misticismo? É o oposto da psicologia científica. As medidas objetivas sem suposições seletivas. As afirmações são baseadas em evidências, não em opiniões. Utiliza-se um grande número de amostras. Os testes devem ser controlados, tem que ser citadas as fontes de informações. As fontes devem ser confiáveis e contar com evidências. Opinião não é o fato e não trapacear. Se vamos usar os métodos da ciência no campo dos assuntos humanos, devemos pressupor que o comportamento é ordenado e determinado. Nós falamos um pouquinho disso na aula anterior, que o comportamento não ocorre de uma maneira isolada. A gente sempre está presente no contexto, e esse contexto pode ser pessoas, pode ser lugares, pode ser alguma hora do dia, alguma hora da noite. E quando a gente emite uma resposta, essa resposta produz uma consequência no ambiente. Essa consequência retroage sobre o organismo, aumentando ou diminuindo a probabilidade de uma resposta futura, dependendo de como foi essa consequência. Assim, os objetivos da ciência seriam a previsão, a descrição e o controle. Se eu perguntar para vocês, então, na prova, quais são os objetivos da ciência, vocês vão descrever. É a previsão, a descrição e o controle. Fazer a descrição de um determinado fenômeno ou de um determinado comportamento é simplesmente descrever em quais situações ele ocorre, em quais momentos ele ocorre, sem colocar a nossa influência pessoal. Se a gente consegue compreender em quais situações, em quais momentos determinados comportamentos ocorrem, a gente consegue prever a ocorrência desse comportamento. E se nós sabemos em quais circunstâncias ele ocorre, eu não consigo apenas prever, mas eu posso também controlar e manipular as respostas comportamentais ou as variáveis ambientais ao meu favor. Ao prever a ocorrência de um comportamento, a gente é capaz então de se preparar para ele. Sabendo em quais condições ele ocorre, não somente prevemos, mas também o controlamos. A psicologia é uma ciência que estuda os comportamentos e os processos mentais, partindo da sua descrição para a explicação desses comportamentos, de modo a poder prever e controlar as respostas comportamentais. A psicologia como ciência humana permite ter um conhecimento abrangente sobre o homem, sobre o mundo que o cerca, sobre suas inquietudes, seus sentimentos, questionamentos, sobre sua aprendizagem, sobre seu desenvolvimento, sobre seus conflitos, enfim, sobre qualquer dificuldade que possa surgir aí no decorrer da sua vida. E, para isso, a psicologia tem métodos e técnicas próprias de coleta de dados. Ou seja, como ajudar as pessoas ou o indivíduo em todos esses impasses. Como fazer as pessoas desenvolver o autoconhecimento e o autocontrole. Autoconhecimento é importante a gente definir como a capacidade da gente relacionar ordenadamente alguns fatos, tentando identificar o que influencia o nosso comportamento. Entender a nossa própria história de vida, porque é isso que diz respeito à construção do nosso repertório comportamental, a maneira como a gente reage diante de algumas situações. E o autocontrole, ele vem depois do autoconhecimento. Depois que a gente se conhece, a gente consegue o quê? Saber como que a gente pode nos controlar em algumas situações de modo a ser mais favorável e mais positivo para nós. A psicologia é entendida como ciência devido ao fato da mesma excluir a simples observação do senso comum. Se eu perguntar para vocês por que a psicologia é considerada uma ciência, a gente pode citar pelo menos 3 motivos. O primeiro deles é o fato da psicologia excluir o senso comum, que é a sabedoria popular dos fatos, o achismo. Lembra que psicologia científica é o oposto de psicologia do misticismo? O segundo motivo é o fato de que a psicologia, assim como outras ciências, ela possui métodos e técnicas próprias de coleta de dados. E o terceiro motivo é porque ela tem um objeto de estudo bem definido, que é o homem, o seu comportamento e seus processos mentais. Baseia-se em métodos bem organizados para atingir seus fins, que se traduzem essencialmente em fazer uma descrição dos comportamentos e processos mentais, compreender o que há de comum entre os indivíduos e o que os distingue dos grupos.
tenta explicar um determinado comportamento, tentando identificar o que influenciou ou o que influencia esse comportamento. Alguns objetivos da psicologia enquanto ciência é prever eventos futuros baseados em eventos passados. Por isso que o psicólogo sempre olha para a história de vida da pessoa quando ele vai ajudar a pessoa a desenvolver o autoconhecimento e o autocontrole. Neste contexto, a ciência aparece como um meio privilegiado de intervenção na realidade e da resolução dos problemas sociais. Se não tivesse uma aplicabilidade ou uma consequência prática para a sociedade, a gente não poderia considerar a psicologia como uma ciência. A psicologia é considerada uma ciência também porque ela tem uma repercussão social, ela traz resolução prática para o dia a dia das pessoas, para que alguns questionamentos e algumas dúvidas possam ser sanadas. Atualmente, não podemos pensar o estudo do comportamento sem considerar a abordagem científica a esse objeto, que é o campo da psicologia científica. Então nós falamos que a psicologia científica é o oposto de psicologia do misticismo. Se eu perguntar para vocês qual que é a diferença entre psicologia científica e psicologia do misticismo, a psicologia do misticismo ela é baseada o quê? No senso comum, na sabedoria popular dos fatos, algo sem comprovação, sem evidência científica. E um fato não é uma opinião, ou uma opinião não é um fato, melhor. Neste contexto da psicologia, surgem 3 grandes linhas dentro do eixo central, que consiste no estudo da psicologia. A psicologia a gente pode considerar como algumas teorias, a análise do comportamento, o behaviorismo, a gestalt, e um outro eixo é a psiquiatria e um terceiro eixo é a psicanálise, também considerada uma ciência psicológica, porém o que vai fazer diferença são os métodos de coleta de dados e a formação do profissional. Todas elas atribuem o status de ciência, porém o que faz diferença realmente é a metodologia de trabalho, e o tipo de investigação que é feita. A psicologia possui instrumentos próprios, como entrevistas, testes psicológicos e observação direta com registro do comportamento para fundamentar suas análises e suas evidências. A psicologia tem vindo a demonstrar um papel importante nas sociedades contemporâneas, pois ela contribui para a adaptação e bem-estar nas constantes alterações e mudanças da vida social. O objetivo final vai ser sempre promover a qualidade de vida nas pessoas. Quando a gente consegue desenvolver o autoconhecimento, que é fazer com que a pessoa tenha a capacidade de se conhecer, estabelecer relações entre como que ela se comporta e o que pode ter influenciado no comportamento dela, e depois desenvolver o autocontrole, que é a capacidade de alterar essas variáveis ambientais ao favor dela, isso faz com que tenha um papel fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente se conhece melhor, a gente consegue controlar melhor nossas respostas comportamentais e assim desenvolver novos repertórios e novos comportamentos. Então, comportamento sempre pode ser aprendido. E aqueles comportamentos que a gente considera como comportamentos desadaptativos, que não contribuem para uma adaptação favorável, também podem ser extinguidos mediante a autoconsciência deles, ou seja, entender como surgiu, o que influenciou e o que mantém eles até hoje. Então, contribuir para a vida saudável do indivíduo e para a sua qualidade de vida é um ponto fundamental de qualquer ciência da saúde. A psicologia é o estudo, então, das relações do organismo com o ambiente. Aquilo que o sujeito faz, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, é considerado comportamento. O contexto é onde esse fazer acontece, ou seja, em quais momentos a gente se comporta, onde que esse fazer acontece. E as consequências são as mudanças produzidas no ambiente após a emissão da resposta. Lembra que as consequências retroagem sobre o organismo, aumentando ou diminuindo a probabilidade de se comportar de uma mesma maneira num evento futuro. Bom, o que vocês acham? A psicologia pode ser considerada uma ciência do comportamento? Permite o conhecimento abrangente sobre o homem? Sobre o mundo que o cerca, sobre suas emoções e sentimentos, sobre o seu desenvolvimento, promove um conhecimento maior sobre a sua vida, uma maior compreensão sobre si mesmo? Acho que a resposta é óbvia, a resposta é sim para todas as perguntas. A psicologia é uma ciência que busca auxiliar os indivíduos em todos esses impasses, para ele conseguir conviver bem consigo mesmo e, consequentemente, conviver melhor com o outro. Como ciência, a psicologia forma profissionais aptos a estar utilizando em seu trabalho conhecimento científico e técnico, que possibilita diagnosticar os problemas e, com técnicas, fazer a interpretação e intervenção adequada, que visa tornar a pessoa saudável, isto é, capaz de enfrentar as demandas ou dificuldades do dia a dia ou dificuldades que possam surgir. Para isso, como eu disse anteriormente, ela possui métodos e técnicas próprias de coleta de dados.
Uma dessas técnicas e métodos o quê? É as entrevistas, os testes psicológicos e as observações e os registros de comportamento. Outros focos do estudo da psicologia são os indivíduos especiais ou fora da média, a personalidade, que são as nossas diferenças pessoais, as nossas características pessoais que nos diferenciam de outras pessoas, e nós vamos abordar a personalidade na próxima aula. A psicopatologia, que são os desvios de padrões de comportamentos, considerado então como todos aqueles comportamentos desadaptativos que não contribuem para uma adaptação favorável. E os grupos, que são as dinâmicas dos relacionamentos. A psicologia, então, como eu disse anteriormente, possui esses instrumentos próprios de coleta de dados, né, com esses métodos e técnicas, faz com que as análises sejam possíveis e sejam possíveis, então, a gente chegar a evidências científicas da análise de determinado comportamento ou determinado fenômeno humano. Bom, concluindo, nós falamos, então, na aula de hoje, sobre o conceito de psicologia como ciência. Nós falamos que comportamento é entendido como tudo aquilo que nós fazemos, e os processos mentais são aqueles comportamentos que ocorrem de maneira privada ou dentro da pele, que são os nossos pensamentos, sentimentos, sonhos, desejos e fantasia. Nós vimos também que são pelo menos 3 os motivos que fazem com que a psicologia seja considerada uma ciência. O primeiro deles é o fato da psicologia excluir o senso comum, que é a sabedoria popular dos fatos, o achismo. Né? E uma opinião não é um fato. Quando a gente fala em fato, é algo baseado em evidência científica, algo passivo de comprovação. E um terceiro motivo é o fato da psicologia ter um objeto de estudo bem definido, né? Que é o homem e seus processos mentais. E, além disso, nós temos o fato de, assim como outras ciências, a psicologia possui métodos e técnicas próprias de coleta de dados que fundamenta todo o trabalho do psicólogo, seja lá qual for o seu campo de atuação. Pessoal, lembrando que quando vocês tiverem dúvidas, então, enviem as dúvidas, as sugestões no fórum. Se vocês não participam no fórum, isso é computado como falta. Então, vamos participar, vamos trazer pergunta, vamos tirar as dúvidas e vamos crescer junto aí, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Boa noite.